antibióticos. Imagine então um aplicativo no seu celular, no seu computador. Esse aplicativo, ele serve para alguma coisa. E o nosso corpo tem órgãos. Esses órgãos, eles servem para alguma coisa. Então, se você precisa enxergar, você vai ativar o seu estômago? Não, você vai ativar a sua visão. Então, mediante uma situação que você precisa enxergar, você vai ativar os seus olhos e você pode desenvolver uma doença nos olhos. Eu posso ter sido traído e não queria ver aquilo, e eu posso desenvolver uma doença nos meus olhos. Em contrapartida, eu também posso ter sido traída e desenvolver outros sintomas. Por exemplo, se eu vivo uma situação onde eu vivo uma raiva indigerível, então situações onde a pessoa tem uma dificuldade de digerir a raiva, vai fazer com que ela ative, por exemplo, sintomas gastrointestinais, como, por exemplo, eu posso desenvolver uma gastrite, um problema na minha vesícula biliar e necessitar futuramente de uma cirurgia na vesícula. Mas tudo isso poderia ser evitado se você fizesse um tratamento adequado. Você sabia, por exemplo, que a vesícula biliar, que é um armazenamento, eu gosto de ilustrar isso para os meus alunos, para os pacientes, que a vesícula biliar é como se fosse uma bolsa que tem ali embaixo do fígado, que ela serve para armazenar o detergente do nosso corpo, que é a bile. Então, a partir do momento que você começa a produzir pedras, por que será que você está produzindo pedras? Será que realmente é a sua alimentação? Porque eu conheço inúmeros pacientes que comem glúten, lactose, farináceos, açúcar refinado, tudo de ruim, vamos dizer assim, que é inflamatório, e mesmo assim não produz as pedras na vesícula. E a gente sempre vai ficar naquela mesmice de falar assim, isso é genético, isso é hereditário. E se você não me conhece, meu nome é Denilson Fernandes, vou até me apresentar aqui a você. Eu já dei várias aulas, inclusive, no YouTube, falando sobre epigenética, onde eu mostro que a expressão do gene é que vai influenciar os seus sintomas físicos e comportamentais, como, por exemplo, o seu estilo de vida, os seus hábitos, a sua percepção. Tudo isso vai influenciar no seu corpo, modificando até mesmo a sua genética. Mas isso é um papo para um outro momento. Eu quero continuar aqui para você explicando sobre a raiva. Queria mostrar para você que existe inclusive uma dieta para eliminar pedras na vesícula biliar. Uma dieta de uma semana. Dieta essa que eu já consegui ajudar vários pacientes que tinham sintomas relacionados à raiva indigerível, nesse exemplo, uma mulher traída que sente aquela traição como uma raiva que ela não consegue digerir. Automaticamente, se ela não consegue digerir, o porquê ela ativa a vesícula biliar e o estômago é na tentativa de digerir aquela raiva. Então eu preciso de armazenar muito detergente e jogar esse detergente no meu intestino para conseguir digerir essa raiva indigerível, mediante aquela traição que eu tinha vivenciado. Então, se eu, mulher, sinto aquela traição com uma raiva indigerível, eu posso desenvolver sintomas a nível estomacal, como uma gastrite, por exemplo, para tentar digerir, ou até mesmo na vesícula biliar, com o objetivo de produzir, de armazenar mais detergente e jogar esse detergente no meu intestino para conseguir digerir essa traição. Então, aqui eu dei o primeiro exemplo, que seria uma raiva indigerível.